essa era a nossa proposta. Eu não queria mais um restaurante. Isso eu sempre tive muita certeza. Desde antes do restaurante existir, eu sabia que eu queria entregar uma experiência completa. Vamos só destacar aqui uma pausa na conversa, que hoje é um ID especial, né? Eu vou te falar que eu já tô Porque gostando do Lucas, sabe? O nosso projeto é um hotel, Wine Experience, todo voltado para o vinho. nós estamos hoje na Casa do Lago, aqui em Vassouras. Esse lugar lindíssimo Pensa na de paz. natureza, de paz, né, Michael? Que paz. Esse ambiente, tudo aqui, né, tem uma conexão muito forte. Como você disse, o lago, os pássaros, tudo, a gastronomia, tudo que a gente vai estar hoje conhecendo um pouco mais faz sentido, né? E a Raquel, que é a responsável por toda essa experiência que nós estamos tendo aqui. Ai, Seja muito bem-vinda ao ID, Raquel. bem-vindos vocês, a Casa do Lago, a minha vida. Muito especial receber vocês aqui, poder contar um pouquinho. Que ótimo. Vambora? Olha, eu nasci no Rio, mas fui criada em Vassouras desde muito nova. Minha família é uma família da roça, eu gosto de falar assim. Minha mãe, minha família materna é muito essência da roça, essa coisa do chão, da fazenda campo. mesmo, do campo. O avô é fazendeiro, Uhum. foi fazendeiro a vida inteira. Então eu cresci nessa fazenda dele, fui criada a minha infância inteira de pé no chão na fazenda dele, que tinha essa essência da mesa posta muito forte. Ele teve 6 irmãos e 2 dos irmãos dele tiveram muitos filhos, que são meus tios e primos, e sucessivamente cada um foi tendo seus filhos, então a família é enorme. Que delícia! Que delícia! E eu tenho uma lembrança muito forte da minha infância, né? Que eram essas mesas postas enormes da fazenda, que a mesa era uma mesa de 48 lugares, Uau! com as refeições. Cada refeição tinha o seu horário, então a gente ia passar férias na fazenda e aí tinha o café da manhã com leitinho fresco que tinha vindo do curral. E como é essa experiência da mesa, da sua experiência familiar, do seu histórico, ela chegou até a Casa do Lago? Como foi esse processo aí? E essa coisa do receber, do estar à mesa sempre foi meu hobby favorito. Eu sempre amei. Para mim e na minha família, tudo é motivo de vamos fazer um jantarzinho, vamos fazer um almocinho. Fulano passou no vestibular, vamos fazer um jantarzinho. Deu algo Celebração errado, tem vamos que ter chorar comida. junto e vamos celebrar junto na mesa. Então, Sim. inclusive no falecimento do meu avô, a gente estava todo mundo junto e a gente fez um jantar. A gente estava tudo muito ao entorno da mesa, mesmo na tristeza e na alegria. A minha família, eu acredito que todas as pessoas da minha família, meus primos, meus tios, tudo remete a isso aqui. A linguagem do amor da minha família, eu acho que é cozinhar. Minha mãe, por exemplo, minha filha, fiz não sei o que, fiz uma batatinha frita, minhas amigas, elas têm esse sentimento, essa memória afetiva da minha casa, ser um lugar de sentar à mesa e comer, sem fim. Então, realmente, isso está muito intrínseco. Essa louça foi a louça que eu inaugurei, a Casa do Lago, em 2017, que é uma porcelana tcheca da minha mãe. Ela herdou isso aqui, eu acho que da minha bisa, não sei. E ela sempre guardou isso na cristaleira e ficava guardado para receber nas datas especiais. E quando eu resolvi abrir a Casa do Lago, eu falei, mãe, vamos usar essa louça, porque é muito da nossa história e não faz sentido ficar guardado. Então, quando a gente inaugurou com essa louça. E até hoje a gente tem ela, a gente usa com muito amor. Gente, que legal. Então, quem vem aqui tem uma experiência de fato de estar na sua casa, na sua mesa, com a louça da sua família. Que bacana isso. Antes da gente abrir a Casa do Lago, sempre foi a louça dos nossos jantares mais importantes, dos nossos almoços mais importantes. É claro que a gente foi garimpando mais ao passar do tempo, mas tem um grande número Tem do um nosso significado, acervo né? de louça da nossa família. E o mais assim importante que eu gosto de contar dessa história toda é que a Casa do Lago, ela existe antes mesmo de ser um restaurante, de ser uma ideia.
de empreendedorismo, enfim, de negócio. A gente está no sítio dos meus pais, quando a minha mãe se casou e saiu da fazenda. Ela morou em alguns outros lugares, mas quando eu fiz 7 anos, eles compraram esse sítio. Então eu Sim. moro aqui desde os 7 anos. Claro que eu saí para estudar, fui e voltei algumas vezes, porque até eu me Mas as encontrar raízes estão aqui. exatamente, as minhas raízes estão aqui e na fazenda. Sim. Então, antes mesmo da Casa do Lago existir, ela já tinha esse nome. Essa casinha, que é o restaurante, era a casa do caseiro, do sítio. E eu sempre gostei muito desse lugar, da vista para o lago, do ambiente mais tranquilo. Então eu sempre falei, eu e minha família, a gente sempre se referiu a essa casinha como a Casa do Lago. Eu sempre falei, quando eu casar, eu quero reformar a casinha do lago para eu morar. Muito antes de pensar em empreender. E aí, quando eu de fato decidi que aqui seria um restaurante, que foi depois de um longo período de frustração, eu sou advogada por formação, advoguei durante 5 anos. Sim. E nesse processo de formação de autoconhecimento, Uhum. eu me formei com 24 anos, a gente sabe o que é da vida com 24 Muito anos. pouco. E eu achei que eu ia amar. E o mundo jurídico, na prática, ele é muito frustrante. Sim. Então eu fui me frustrando, fui me encolhendo. Não era melhor no que eu fazia e isso não me incomodava. Uhum. E aí o fato disso não me incomodar, me incomodava. Sim. Porque eu pensava, meu Deus, eu tenho que trabalhar com propósito. Eu sempre soube que eu queria trabalhar levando alegria e amor para a vida das pessoas. E como a linguagem de amor da minha família sempre foi cozinhar e receber, foi natural, foi muito natural. Em 2016, eu tive certeza absoluta que eu não queria mais advogar, que eu queria abrir meu próprio negócio. E eu costumo falar que o empreendedor, ele nasce empreendedor. Eu não imaginava o que vinha pela frente, porque eu realmente só sabia advogar. Eu estudei para ser advogada, né? Eu era advogada, mas eu não fazia ideia do mundo por trás do empreendedorismo. Então eu apanhei bastante para a gente chegar aqui hoje. É porque é bem distinto, né? É muito distinto, são muitos Pensarmos que opostos. você está num propósito hoje, algo pessoal, familiar, Total. e a sua formação era algo totalmente Muito distinto. diferente. E aí eu sabia que eu queria empreender, e aí começou a saga do quê? Empreender o quê, em que, onde, quando. Eu tinha um dinheirinho guardado, mas não era muito. Tava com uma vida segura, né? Eu tava trabalhando no escritório grande, estável aqui. Já há quase 5 anos, já tinha feito pós, já estava me especializando. Vamos só destacar aqui uma pausa na conversa, que hoje é um ID especial, né? Eu vou te falar que eu já tô gostando do Lucas, tá? O Lucas só traz boas novas. Porque a gente traz essa proposta no podcast de trazer quem está assistindo para essa experiência. E a gente está com a experiência completa aqui hoje, né? Experiência completa, e eu fiz questão de escolher a dedo alguns dos itens do nosso cardápio. Explica um pouco, né, pra gente. Vamos entrar um pouco nessa questão do cardápio, né? Vamos. E um pouco... Você falou que o cardápio aqui foi feito por você. Você montou. Eu sou metida besta, gente. Eu sou uma metida besta. Quando eu abri a Casa do Lago em 2017, foi depois de uma viagem para a Patagônia, onde eu cheguei lá, eu estava literalmente de férias, passeando, já com a ideia de empreender, e eu fui para um restaurante, numa casinha, que era literalmente isso aqui. Era a mãe, o pai, a filha e o genro, que cuidavam de um casebre provinciano, na beira de um lago patagônico. Você se viu lá? Eles criavam truta, e o carro-chefe do restaurante era a truta que eles criavam, pescavam. Eles tinham uma plantação micra de uva, e tinha o vinho da casa, e era um atendimento perfeito, e eu me teletransportei para cá no minuto que a gente pisou no restaurante, porque de fato era o que eu sempre quis fazer. E foi maravilhoso, porque eu me encontrei ali, tudo fez sentido na minha vida, eu me remeti à minha infância, e aquela coisa do restaurante autossustentável. Então é o que a gente sempre quis trazer para cá, porque eu me encontrei na minha infância, no queijinho feito lá na fazenda, no leite, no ovo, no pãozinho que faz de manhã para a gente comer no café da manhã, e foi isso. Então o nosso cardápio, ele é slow food,
todo voltado para pequenos produtores regionais. Eu valorizo muito o trabalho brasileiro, seja regional, seja estadual, seja nacional. Então, a gente trabalha com menu sazonal. Sim, sou eu que crio todos os pratos. Então, às vezes a gente faz umas experiências que dão certo, outras dão errado. A Faz gente se parte. ajusta. Eu gosto muito de trazer o que dá certo nos restaurantes que eu vou e curto. E então, ou a gente faz releituras, ou a gente realmente traz algo novo, que eu tenho a ideia, eu falo, vamos fazer um teste, vai ficar legal? E aí a gente faz um teste e dá certo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma burrata artesanal, feita por um laticínio vizinho nosso, aqui, de uma cidade próxima, da Raviraí. Os tomatinhos são orgânicos, cultivados por uma cooperativa de Patido Alferes. Então, a gente realmente tem esse produto muito único. O pesto de manjericão é com manjericão da nossa hortinha, que vocês passaram por ela ali em cima. Sim. A massinha que a gente faz, isso aqui, é toda feita aqui. O pão de fermentação lenta também é de uma padaria artesanal aqui de perto, da cidade, desculpa, aqui da cidade. O queijo brie é nacional, de terroir. Ele é empanado com farinha que a gente faz de pão. Mel de abelha nativa selvagem, de Patido Alferes, que a gente usa em praticamente todos os nossos pratos que levam mel, é com esse mel. Então a gente tenta trabalhar assim todas as estações do ano com todos os nossos itens do cardápio. E dá muito certo, graças a Deus. Porque além de cumprir o meu propósito como proprietária, de trazer, seria isso aqui. Eu receberia Legal vocês que na minha você casa. traz essa valorização também Do do que produtor. há Sim. na região, né? Isso Sim. é muito Sim. importante, essa conexão, né? Porque eu Isso é muito acredito bom. muito que a gente é a soma dos produtores. O restaurante é a soma dos produtores regionais, porque eu quero servir coisa fresca, eu não quero servir um presunto de Parma que viajou quilômetros para chegar aqui. Se eu tenho um presunto curado numa fazenda aqui próxima, que chama Fazenda do Alemão, e os produtos deles, a charcutaria deles é sensacional, tem uma história maravilhosa, regional, cultural. Então eu acho que conversa muito mais comigo, né, com a minha proposta. E é uma experiência, então, em todos os sentidos. Quem vem aqui, a gente recebe muitas pessoas de fora também, né? Sim. E a pessoa, ela tá inserida não só num ambiente totalmente bucólico, lindíssimo, de Sim. paz, mas ela tem uma experiência com a gastronomia, com a região, com a produção local. Acaba tendo acesso, né? Sim, Não somente E ao esse é um dos restaurante, pontos. à produção, tudo Com isso certeza, é um importante. dos pontos para mim mais importantes. Ai, meu Deus. olha aqui que delícia, parte, gente, olha aqui. Faz parte É também. da Temos, vizinha, temos um mas eu acho- convidado extra hoje. Ela é da vizinha, mas eu acho que ela quer legal. mudar para cá. Ela tá desde não quer cedo aí que descer, nós olha. estamos vindo mesmo. Estamos Tem que acompanhando. tocar ela, porque senão ela não vai sair. Ah, deixa ela, tá tranquilo. Isso é um dos pontos para mim mais legais da gente ter esses produtos, porque a gente consegue contar histórias, né? Através da Sim. nossa história, a gente conta outras histórias. É uma experiência. É uma experiência. Estar na Casa do Lago é uma experiência. E isso é muito legal da gente conseguir contar histórias, porque através dos nossos produtores, que eu tenho sempre uma coisa muito especial para contar através desses nossos produtores. Chegou pra gente um queijinho há uns meses atrás, de um dos nossos fornecedores, que chama Capril do Lago, que é um laticínio É Valença. de Valença, e um produto muito especial deles, que é o queijo sapucaia. É um queijo que fala muito sobre a nossa região. Se eu quisesse servir um queijo de cabra francês, eu serviria. Uhum. Mas não ia me trazer a sensação de contar para o meu cliente que eu tenho um laticínio premiado mundialmente Sim. em Valença, que faz um queijo com leite de cabra cru, uma fermentação 100% natural, e depois cura em cuias de sapucaia. A sapucaia é uma árvore nativa da Mata Atlântica, considerada sagrada pelos povos originários da nossa região, que eram os puris. Uhum. E um produto desse tem um valor imenso pra gente, de estar no nosso cardápio, que não teria se fosse o melhor queijo do mundo, da região. Sim. Enfim. É legal você trazer essa história, porque recentemente, né,
nós falamos justamente sobre essa rota, né? Essa mudança turística que está acontecendo na região. E citamos realmente Valença, né? Onde tem um doce de leite que ele é premiado, você tem um queijo que também foi Com premiado lá na certeza. França. Quando você traz isso para Casa Lago Bistrô, esse cliente que está vindo do Rio ou de grandes centros, ele tem essa oportunidade, né? Com certeza. Descobre a questão da Casa Lago e também essa produção. Olha que interessante, porque você tem uma união que é justamente o que você É nosso você propósito falou, de marca, é esse. né? Na Você verdade, fortalece, a gente tem né, esse caminhado elo. nesse sentido, né? De mostrar nesse canal aqui que a gente encontrou a força da nossa região. Com certeza. A nossa região é riquíssima em história, em cultura, em gastronomia, em experiências, né? E a gente tá vendo isso Sim. aqui e tá muito dentro da nossa proposta também, né? Verdade. Mostrar a força, a relevância, a qualidade incrível que a gente tem aqui na Você nossa coloca o região, né? coração nas Incrível. receitas. Coloco. Isso Sim, coloco. É a família, né? É a herança, é a experiência, Com é as certeza, com lembranças. certeza. Aham. Isso Tudo aqui isso era é uma muito louça da forte. fazenda, inclusive, que a minha mãe herdou quando meu avô faleceu. A parte dela na herança foi essa louça, essa porcelana inglesa. Inclusive, que já comi muita sopinha na fazenda nesse pratinho fundo aqui. E isso é muito interessante porque você falou, né, que você se encontrou como empreendedora, mas eu acho que o empreendedorismo ele tem muito dessa paixão Tem. pelo que faz, Aham. pelo propósito. Com Como que você certeza. vê isso aí na sua jornada aí? Olha, eu acho que empreender, eu sempre falo, empreender é uma junção de 3 coisas: coragem, Sim, organização e paixão. Não existe empreendedorismo sem você estar apaixonado pelo que você está fazendo. Se você fizer pelo dinheiro, não vai dar certo. Você tem que amar o que você está fazendo, você tem que viver o que você quer vender. Então, eu acho que pra gente deu muito certo porque não tem ensaio. É exatamente o que a gente sempre viveu em casa. É natural. É natural. Então, é o que eu sou, é o que eu faço e A sempre essência. pratiquei. Olha o tucano. É verdade. Olha lá, olha essa experiência que linda, Maravilhoso. né? Então, é isso que eu acredito que muitas pessoas buscam. Uhum. Imagina quem mora nos grandes muitas centros. pessoas que vêm dos grandes centros justamente buscando essa conexão com a natureza, certeza. com um ambiente desse, né? Você passar, e eu vejo que as pessoas elas vêm para cá, né? Elas têm esse tempo de mesa e continuam aqui durante E praticamente ficam durante a tarde toda. a tarde toda. Já comeram, tem algumas Aí você vê mesinhas as crianças ali. brincando, Aham. correndo. E essa era a nossa proposta. Eu não queria mais um restaurante. Isso eu sempre tive muita certeza. Desde antes do restaurante existir, eu sabia que eu queria entregar uma experiência completa. Até por isso a gente não tem delivery. Sim, Porque não faz sentido eu entregar uma comida se eu quero que a pessoa venha viver a essência Casa do Lago. Casa não do Lago conta a é minha igual- história, né? Exatamente. Dentro do restaurante tem quadrinhos da minha mãe, que inclusive ela que pinta todas as artes praticamente do restaurante, foi ela que pintou. Minha mãe tem mal de Parkinson Sim. e ela acaba que pinta com o dedo, porque ela não consegue mais segurar o pincel. E isso tem um valor imenso para mim, então não faz sentido eu entregar uma comida se a pessoa não vai vir aqui ouvir isso e sentar na mesa e ver o nosso ambiente, porque justamente o nosso produto ele é uma experiência, ele não é vender comida apenas. A gente gosta de contar história, sentar, conversar, falar sobre os nossos produtores, contar essa minha história, né? De onde veio essa paixão pela mesa posta, por que faz tanta diferença, assim, a gente de fato vender o que a gente ama. É só por isso, porque não tem muito. Quando você começa a empreender, você não tem um curso específico para isso, Sim, né? Eu, pelo menos, não acho que nenhum desses cursos, administração, finanças, nada disso consegue ensina trazer a amplitude do que é o do que empreendedorismo é na o dia a prática, né? dia, o dar Sim, certo, o dar errado, o ter que improvisar para pagar um boleto que você não tem o dinheiro, como é que você vai fazer? E aí você aprende, e aí você tira daqui, joga para ali, porque a gente está no Brasil, e enfim, é uma luta. Então você tem que amar demais o que você está fazendo. Não é fácil. é É verdade. bem difícil. E Agora, aí, como é viver
todos os dias nesse local. E além do Ai. trabalho, além do sonho, além da gastronomia. Inclusive, se você quiser, companhia de vez em quando. Não é? Esse é o projeto futuro. Eu vi gosto de lá inventar alguma moda, coisa né? de pousada, É. spa. O nosso projeto é um hotel, Wine Experience, todo voltado para o vinho. Sim. E infelizmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A minha ansiedade me implora para fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu não dou conta. Sim. Então a gente está indo devagarzinho. Hoje a gente já tem um complexozinho, eu gosto de chamar assim, porque a gente tem 2 espaços distintos, a menos de 100 metros, Uhum. onde a Casa do Lago a gente tem esse serviço mais requintado. Eu não gosto de falar requintado, eu não gosto de sofisticado, não gosto de luxo, não gosto de falar nada disso. Eu acho que o requinte, ele nada mais é do que o conforto. Eu gosto de chamar de um serviço mais confortável, porque eu não gosto dessa coisa da mesa posta com luxo e requinte, onde a pessoa não pode ser o que ela é. Então aqui eu gosto que ria alto, eu gosto que o cliente converse alto. Fique à vontade, Eu gosto né? que Tem essa coma com uma experiência, mão, que pegue o pãozinho com a mão para sentir a textura, para sentir de fato o que é estar à mesa e comendo bem. E ali, mais para cima, a gente tem um ambiente mais informal um pouco, onde a gente serve uma comida. Eles querem participar. Pode deixar, Vamos embora. tudo bem. Onde a gente serve uma comida mais raiz. E eu queria trazer essa cozinha brasileira raiz, Eu vi feijoada, que é né? feijoada, Ela acontece aos sextas, sábados e domingos. Sextas no à la carte, sábados Uhum. e domingos a gente coloca no ranchinho, a gente serve elas num ranchinho no self-service. Porque a gente gosta que o cliente tenha a experiência de ir até o fogão a lenha servir a própria feijoada, né? Para Sim. aquele cheirinho da lenha queimando, completa a experiência. Então, nossos 3 carros-chefes do barzinho, que se chama Quintal, que é no quintal da Casa do Lago, a gente foca na cozinha brasileira raiz de boteco, que são os petiscos, a feijoada e o churrasco na brasa, que todo brasileiro gosta de um churrasquinho no quintal, né? Inclusive tem um projeto que você trouxe, um festival, né, de churrasco. Eu vi também de costela no fogo de chão, não é isso? Exatamente. Uma vez por ano a gente faz o BBQ Vassouras, que a gente quis revolucionar os eventos desse nível, trazendo perfeição. Sim. Porque os festivais, a gente queria fazer um festival que não tivesse fila, que não tivesse dificuldade para a pessoa se servir, que fosse perfeito do início ao fim. Graças a Deus a gente conseguiu, deu tudo certo, a gente conta com a ajuda de muita gente boa para fazer o festival acontecer, e que conversa exatamente... Teve o quê? Já 2 edições? Ou não só? 2 edições. Eu fiz 2 edições. Eu fiz uma edição em 2019, em fevereiro, e fiz a segunda agora em... Como é que foi? Maio, 17 de maio. Uhum. Mas o projeto xodó do momento, que é onde eu estou nesse momento dedicando praticamente 100% das minhas forças, é a vinícola. Sim, queremos falar sobre ela também. Não é? Ela, assim, o empreendedorismo, acho que ele chegou de fininho, mas depois ele escancarou a porta, né? Gente, é um vício. É um vício, a gente tem que ter cuidado, né? Porque Sim. quem muito faz, nada faz direito. Mas é legal que você está conectando todas Exatamente. elas. É verdade. Faz sentido. Tudo faz sentido. Todas estão né? ligadas O entre hotel, si, ele né? traz essa proposta de quem quer residir ou ficar aqui um período, né? Uhum. E Não, traz a gente chega aqui, a gente não quer ir embora. não quer. Então você vai ter essa gama de oportunidade no mesmo local, isso é muito bom. E principalmente por estarmos mais longe, né? Os nossos clientes pedem muito hospedagem. Só que hospedagem é um outro ramo, né? Hotelaria é outro ramo. E não dá para eu fazer na orelhada. Então eu estou estudando, estou me qualificando. Esse projeto do hotel é para daqui a uns 2 anos, a gente já está em obra, mas a gente está fazendo devagarzinho para não descapitalizar também. A proposta vai ser aqui também. Aqui também, lá em cima, com vista para o vinhedo. A gente vai ter um pavilhão de 9 suítes com vista para o vinhedo. E vamos ter 5 cabanas submersas no Ai, que Mata Flores. delícia! Já pode reservar, deixar minha pré-reserva. Então vai ser literalmente um hotel boutique. Que legal. Com muito foco no vinho.
porque de fato a gente vai viver essa essência do vinhedo, da vinícola, do processo artesanal, do manual e com muito foco em arte. A gente vai ter um espaço muito cultural, muito especial, com muita coisa legal para contar a história da nossa região e para o hóspede, cliente, conhecer e se apaixonar e vir descansar. O nosso processo da vinícola ele já está na reta final, a gente já vai começar a produzir a primeira safra semana que vem. Ai, que expectativa! Muito ansiosa. Estou vivendo isso muito intensamente nos últimos meses. Infelizmente. Quanto tempo esse projeto vocês estão? Olha, eu abri a Casa do Lago em 2017. Eu não sabia nada de vinho, só sabia que eu gostava de beber. Mas eu literalmente não sabia nada, nada, nada. E é muito ruim trabalhar com o que você não conhece, né? Sim, Então eu comecei a sentir a necessidade inicialmente de aprender para vender, né? Obviamente que também para comer, mas principalmente para vender. sim. Porque eu comecei a ter muito problema com o fornecedor, comecei a ter muito problema com o próprio cliente, então eu comecei a falar, peraí, eu preciso saber o que eu estou fazendo E até tá para muito orientar o meu dentro cliente. da proposta do que você oferece aqui, porque é uma Claro, gastronomia que pede, às vezes, né, com um complemento certeza. O do vinho, friozinho né? que tá, gente. Eu tô Sim, doida para dar um golinho aqui, vamos? fica à vontade. Eu já beberiquei o meu aqui. Então, conversa muito, claro. E aí eu fiz o primeiro curso em 2018, o segundo curso eu fiz em 2019. E aí, quanto mais você estuda, mais você quer estudar, mais você quer aprender, porque é um universo sem fim. É muito especial, muito interessante. E aí eu me formei sommelier. E aí, nesse percurso, comecei a sentir muita vontade de produzir o meu vinho. Muita vontade. O projeto da vinícola começou em 2020, desculpa, 2020. Durante a pandemia, Sim, eu estudando, fiquei muito ansiosa durante a pandemia. Eu tive que canalizar essas forças para alguma coisa. Foi quando eu também descobri a aquarela na minha vida, que é um outro braço que eu estou precisando guardar no bolso, mas está difícil. Estou querendo abrir uma galeria de arte aqui. Mas, enfim. Quanto empreendimento, hein? é verdade. Você tem um nome, não tem? Relacionado à arte, Viés do Campo, viés do que é um campo. pouco Eu da vi. junção disso tudo, contando um pouco da minha história, das minhas raízes, da minha essência com a minha mãe, porque a gente traduz muito em arte isso. E, obviamente, trazendo essa imersão no imaginário rural da nossa região, que eu quero contar porque realmente é muito especial e as pessoas se interessam muito quando a gente conta. Sim, Tem muita história legal para a gente contar da região. E aí o vinho ele veio nesse contexto, assim, né? Em 2020, quando eu comecei a estudar, comecei a estudar, não, desculpa, eu já estava no meu segundo curso. Quando eu comecei a abrir o meu leque para os vinhos naturais, para os vinhos de mínima intervenção, eu conheci excelentes produtores brasileiros de vinhos de mínima intervenção. E aí eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus do céu, que mundo lindo. Que são produtores muito conscientes, com uma proposta muito sustentável de preservação ambiental, de saúde, de entregar produto de qualidade. Esse aqui, por exemplo, é um produtor de mínima intervenção argentino. Esse aqui é um Malbec zero óbvio, de um produtor argentino interessantíssimo. Uma história muito especial esse vinho. Então, são produtos como esse que eu gosto de servir aqui na nossa adega. Você não vai achar Catena Zapata, você não vai achar El Inimigo, Alma Negra, Pera Manca, nada disso. Eu sempre soube, assim, desde o início, que eu queria contar histórias de verdade, sabe? Histórias familiares, histórias de mão na massa, de mão na terra, de vinhos de terroir, vinho de essência, vinho com tipicidade, que trouxesse de fato o que aquele produtor quer contar. sim. E nada ensaiado, nada de pompa, nada de madeira de mais e pouca uva, que é o que a gente vê nesses imensos produtores. Então, a minha ideia é de fato contar o que a nossa terra quer contar, através do nosso vinhedo.
Então a gente faz um manejo semi-orgânico da uva. Infelizmente, perdemos a safra desse ano para o míldio, que é um fungo. Perdemos a safra toda para o míldio. Nossa, Sofri. Foi desafios, muito ruim, né? assim, um projeto que eu tô gestando há 3 anos, que a gente ia colher a primeira safra esse ano, estava maravilhosa, maravilhosa. Mas tivemos muitas alterações climáticas esse outono. Nosso Sim, outono atrasou muito. A gente começou a ter seca agora, mês passado. Então a gente teve verdade. muita. Na verdade, março a gente teve muita seca. Abril choveu tudo que não choveu em março, choveu em abril. Aquela chuva que divide março e abril, no Sim, final do verão. Choveu toda em abril, que foi a nossa brotação. E fez muito calor. Teve um dia que fez 40 graus aqui em abril. e olha que 18 de Vassouras abril. é um lugar que já tem um clima mais ameno, Abril né? já E aqui era. também, né? Sim, aqui Acaba sendo um pouco especialmente, mais né? ameno, né? Abril Lugar já de era mata, pra né? estar frio, Sim, outono. sim. E aí eu dei um mole lá, era pra eu ter feito a desfolha. Eu que faço todo o manejo do vinhedo, ainda tem isso, eu tenho que encaixar isso na minha vida. Mas eu faço questão de fazer o O manejo. legal é que você participa de todo o processo, né? Sim, Na sim, verdade, todos os processos. todos, Eu acho muitos. que não faz sentido se não for assim, né? Sim, Não tem jeito. Torna Qualquer exclusivo, né, o que negócio que você seja, faz. se você não estiver ali, de fato, vivendo aquilo, respirando aquilo, não funciona. Tem a sua intensidade, a sua assinatura. Com certeza. E o vinhedo, eu que plantei, planta por planta, eu que reguei. No início eu não tinha, a gente estava com pouca verba, eu não tinha irrigação mecânica. Eu que tinha que irrigar 5 litros de água por planta, 300 plantas, ficava lá, uau! 3 horas e meia regando. Então eu gerei esse processo com muito amor. E aí quando a gente perdeu a safra, eu sofri. Fiquei arrasada, mas aí não dá muito tempo de sofrer, né? Tem que sofrer A gente rápido. tem que sofrer trabalhando. E aí eu arregacei a manga, fui atrás de um produtor que tivesse o mesmo propósito que a gente. Eu sabia que eu queria que fosse do Sudeste, porque eu queria trazer o terroir Sudeste, muito forte, né, nessa nossa primeira safra. E aí eu encontrei um ótimo produtor da Serra da Mantiqueira. Comprei quase 1 tonelada de uva Cabernet Franc, que é a mesma variedade que a gente plantou aqui. E vamos vinificar. Estou só esperando atingir o ponto de maturação ideal para a gente fazer o vinho que a gente quer, que provavelmente vai ser na próxima semana. E o processo todo está muito especial. É uma cantininha pequenininha, eu vou ser a cantineira. Tem, obviamente, as pessoas que me ajudam, mas tá muito especial. Comprei, eu sabia que eu queria vinificar algo muito especial, então eu falei, eu quero ânfora, eu quero vinho de ânfora, não tem outra opção. E aí fui pesquisar, encontrei um produtor único, só tem um no Brasil, de ânforas de cerâmica, com argila branca brasileira, 100% nacional o produto, de artesanato mesmo, ele faz muito artesanal. Que bacana. E compramos, vai chegar semana que vem, essa ânfora. Vamos fazer vinho de ânfora, como os ancestrais, como os georgianos. E isso é muito importante para a nossa região, principalmente para o momento vitivinícola do mundo, Sim, porque a gente de fato quer trazer um produto puro, né? Um produto de caráter, de terroir, de essência, sem maquiagem, sem mascarar, sem madeira demais para mascarar defeito da uva, que é o que a gente vê nessas grandes vinícolas. uhum. A gente vai fazer colheita 100% manual, uma seleção secundária da colheita, que a gente seleciona, só vinifica a uva perfeita. Nossa fermentação também vai ser toda espontânea, com levedura nativa, não vamos adicionar nada artificial, não vamos adicionar sulfito. Podemos esperar então um vinho puríssimo, saborosíssimo, com sabor de Brasil, de Vassouras, Cheiro, de sabor e alma Sudeste. brasileira. Sim, É muito legal a gente falar sobre isso e ver a transformação que o sul do estado, o interior está vivendo. Com certeza. Gastronomia, cultura, o museu que está vindo, o novo museu para Nossa, muito Vassouras. especial. Então eu acredito que as pessoas que ainda não conhecem, eles vão se surpreender com o que vai vir a acontecer. Já está acontecendo, né? E o sim, que está sendo aí preparado. O futuro é brilhante da nossa Eu região, acredito graças nisso. a Deus. Inclusive o nosso rótulo vai chamar Tiê, porque é uma homenagem ao Tiê-sangue, que é um pássaro endêmico da Mata Atlântica que está em extinção.
Então a gente está firmando uma parceria muito especial com uma ONG de preservação de aves nativas da Mata Atlântica em extinção. Vamos destinar uma parte do nosso faturamento dos vinhos para essa ONG, para ajudar nesse controle, nesse monitoramento. E as garrafas vão ser reaproveitadas, então a gente não vai produzir mais vidro para poluir, então a gente vai reciclar. Nosso rótulo vai ser de material reciclado. Então, todo um compromisso, né? Bom. Raquel, nós queremos agradecer, né? Sim. Por ter esse tempo, foi curto, mas tão intenso, né? E assim, É muito gratificante e Com nós ficamos certeza. honrados com essa oportunidade, né? Obrigada. De conhecer um pouco mais de quem está por trás de tudo que está acontecendo, né? A gente muito vê legal. que a gente se senta aqui e aqui a gente se sente parte da história da verdade. Raquel. É isso A que é o comida conta diferencial. uma história, a louça conta história, e em breve o vinho contará uma história para nós aqui também. E eu acho Nostalgia. que sim, e eu acho que isso tudo faz com que as pessoas se sintam de alguma forma inseridas, parte de algo, né? Isso é muito, Pertencentes, né, sim, Ai, que toda delícia, essa gente. história. Porque esse é o propósito. Se não for Muito assim, bom. não faz sentido, né? com Eu acho que certeza. esse é o nosso propósito de marca e é muito gostoso ouvir que vocês conseguiram captar a mensagem. Com certeza. Intenso. Sim, sim. Muito bom. Obrigada. Parabéns Obrigada, pela obrigada. história, pela família e por tudo Ai, que meu Deus. você está construindo aqui Desculpa. na Casa Lago, Sim. Bistrô. Obrigada, gente. Obrigada. Eu que agradeço pela presença de vocês. Espero poder contar mais e mais histórias. Assim, foi um prazer. A nossa ideia de trazer essa mesa e sentar e conversar é porque muitas pessoas vêm aqui e a experiência é grandiosíssima desde o início, mas estar aqui ouvindo a história, ouvindo o propósito, ouvir o sonho, como tudo isso começou, tem um significado ainda maior. Muito maior. Ai, obrigada. Verdade. Muito importante para mim também. É muito gostoso contar essa história. Eu acho que é meu assunto favorito. Se deixar, eu não saio daqui. A gente fica até amanhã. Já até escureceu um pouco, né? Fica lindo, né? Fica Olha. Sim, lindo. sim. É outro ambiente, vocês vão Que ver. legal. E muito obrigada mesmo. Vou estar sempre aqui para recebê-los. E da próxima vez vai ser com o vinho daqui. Com certeza. Estaremos ansiosos, Obrigada. né? Muito obrigada a você que ficou aí assistindo, ouvindo toda essa história maravilhosa. Segue a página, curte, compartilha para você estar sempre por dentro aí do que está acontecendo. E esse foi o nosso ID de hoje. E fica o convite, né? Fica o convite Para Sim. estar aqui na pra Casa estar aqui, Lago. batendo esse papo gostoso e comendo coisa boa. Obrigado, pessoal. Obrigada.